A água é um elemento natural e fundamental na nossa vida e também na produção de um gel de ácido hialurônico. Sou Eduardo Crivelente, biomédico esteta e cirurgião dentista. A água utilizada para produzir um preenchedor de ácido hialurônico passa por um processo de purificação rigoroso que removem todos os contaminantes físico-químicos e microbiológicos. Garantir a geração de água pura é fundamental, já que esse elemento está presente em diversas etapas de produção. As propriedades da água faz dela um excelente meio para solubilizar, absorver, adsorver ou suspender diversos compostos. E por outro lado, essas mesmas propriedades permitem o carreamento de contaminantes e substâncias indesejáveis, que podem alterar a pureza e eficácia de um produto farmacêutico. Por essa razão, os processos de purificação da água, armazenamento e distribuição devem garantir que as especificações farmacopeicas sejam atendidas, mantidas e controladas adequadamente. Vamos saber mais sobre esse processo no laboratório da Pharmaesthetics, que vai nos apresentar em detalhes como acontecem as etapas de geração da água pura para injetáveis. Olá, sou Gabriele Flores, farmacêutica e gerente técnica da Pharmaesthetics do Brasil. Devido à estrutura química peculiar da água, ela tem grande facilidade em formar ligações de hidrogênio. Essas propriedades tornam a água um excelente meio para solubilizar, adsorver, absorver ou suspender diversos compostos. Por outro lado, também são estas mesmas propriedades que permitem o carreamento de contaminantes e as substâncias indesejáveis, que podem alterar a pureza e eficácia de um produto farmacêutico. Por essa razão, os processos de purificação de água, armazenamento e distribuição devem garantir que as especificações farmacopeicas sejam atendidas, mantidas e controladas adequadamente. Nesta tabela estão as especificações farmacopeicas dos diferentes tipos de água. Basicamente, há 3 tipos de água para uso farmacêutico: a água purificada, a água para injetáveis e a água ultrapurificada, cujas especificações estão determinadas em compêndios oficiais mundialmente padronizados. Um exemplo desse compêndio é a Farmacopeia Brasileira e um outro exemplo é a Farmacopeia Americana. A água para injetáveis é uma água que passou por diversas etapas de purificação para remover todos os contaminantes físico-químicos e microbiológicos. Nas análises de controle de qualidade da água para injetáveis, os contaminantes químicos são avaliados principalmente por 2 ensaios. Um dos ensaios é a medição do carbono orgânico total e o outro é a condutividade. A condutividade é medida em microsiemens por centímetro e avalia a quantidade de íons. Já o carbono orgânico total avalia a quantidade de matéria orgânica presente na água. Apenas para ilustrar, observem aqui as análises microbiológicas da água. O método mundialmente utilizado para fazer as análises é a filtração por membrana. Faz-se filtração para avaliar a contagem total de micro-organismos heterotróficos e também faz-se a pesquisa de patógenos por este mesmo método. Contaminantes microbiológicos são representados principalmente por bactérias e apresentam um grande desafio à qualidade da água. São originários da própria microbiota da fonte da água e de alguns equipamentos de purificação. Podem surgir também devido a procedimentos de limpeza e sanitização inadequados, que possibilitam a formação de biofilmes e, por consequência, geram um ciclo contínuo de crescimento a partir de compostos orgânicos que, em última análise, são os próprios nutrientes para os micro-organismos. Estima-se que existam cerca de 70 tipos diferentes de bactérias em água. A maioria dos contaminantes microbianos em água são bactérias gram-negativas, que apresentam risco de contaminar a água para injetáveis com o seu resíduo, que é a endotoxina. As endotoxinas são produzidas a partir do lipídio A de bactérias gram-negativas. O equipamento, os procedimentos usados para a geração e distribuição de água para injetáveis devem ser projetados para minimizar ou prevenir a contaminação microbiana, bem como remover as impurezas e as endotoxinas da água de partida. O processo mais utilizado de purificação para obtenção de água para injetáveis é a destilação. Nas instalações da Pharmaesthetics do Brasil, utiliza-se um destilador de múltiplo efeito para a geração de água para injetáveis.
A água produzida por este equipamento será destinada à produção de gel de ácido hialurônico e também à rinsagem final dos equipamentos, utensílios e vidrarias que entram em contato direto com o produto. O destilador de múltiplo efeito é um sistema de produção de água para injetáveis onde as unidades de destilação contêm colunas. A primeira coluna produz o vapor puro, que é condensado e redestilado nas duas seguintes sucessivamente, aumentando a qualidade de água para injetáveis. Destilação é a técnica mais utilizada por ser mais eficiente devido à mudança de fase da água. Ela muda de líquida para gasosa e pelas temperaturas elevadas que esse processo ocorre. O controle da contaminação é fundamental, uma vez que a água tem grande susceptibilidade para agregar compostos diversos e sofrer recontaminação, mesmo após a etapa de purificação. O monitoramento da qualidade da água deve abranger todos os pontos críticos e representativos do sistema, de acordo com o planejamento estabelecido e de forma consistente e contínua. O monitoramento da qualidade da água deve ser realizado por meio de análises físico-químicas e microbiológicas. A frequência de coletas das amostras é definida na validação do sistema, bem como os ensaios necessários para garantir a manutenção da qualidade da água requerida. A correlação da pureza da água utilizada na fabricação de preenchedores à base de ácido hialurônico não está restrita somente ao controle microbiológico. Os contaminantes químicos presentes na água podem influenciar na qualidade do processo de reticulação. O hialuronato de sódio, derivado de fontes bacterianas, é um polímero altamente solúvel e, quando dissolvido em água, forma um líquido viscoso e claro. A solubilidade em água do ácido hialurônico pode ser atribuída a vários fatores, mas principalmente a presença de 4 grupos hidroxilas e um grupo carboxila. Os 4 grupos hidroxilas podem participar na ligação com o hidrogênio da água que o estabiliza solvatato. O ácido hialurônico é amplamente utilizado na medicina estética devido às suas propriedades específicas que lhe permitem ligar um grande número de moléculas de água. O efeito higroscópico proporcionado pelo ácido hialurônico, graças à sua capacidade de se ligar a grande quantidade de água e a sua presença natural na pele, melhora a hidratação dos tecidos, melhora a resistência celular ao dano mecânico e o seu baixo potencial de reações adversas. Dentre as características do ácido hialurônico que o tornam uma substância atrativa para o uso em preenchedores dérmicos, está a sua capacidade de se ligar a grandes quantidades de água e a sua presença natural na pele, que melhora a hidratação dos tecidos, a resistência ao dano mecânico e ao baixo potencial de reações adversas. A compreensão científica das características físico-químicas do ácido hialurônico aos diferentes fatores é de extrema importância na escolha de um preenchedor intradérmico. Utilizar água pura para injetáveis de fabricação própria, com controles que garantem a pureza desse insumo farmacêutico, é a condição necessária para um produto seguro e de qualidade, que na Pharma Aesthetics não abrimos mão. Estamos sempre dedicados a desenvolver e compartilhar conteúdos relevantes e exclusivos sobre o processo de fabricação dos preenchedores à base de ácido hialurônico. Acompanhe nossas redes sociais. Obrigada! Acompanhe nossos conteúdos desenvolvidos exclusivamente para você, que trabalha e tem interesse em conhecer com profundidade a ciência, os processos e a tecnologia envolvidos na produção do gel de ácido hialurônico. Compartilhar conhecimento faz parte do que entendemos sobre o que é cuidar, e essa é a nossa essência. Pharma Aesthetics, we care.